futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e trubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanhã, pranho, lerei, buiú. Nhanhã, pranho, lerei. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta terça-feira, dia 30 de abril de 2024. No oferecimento de Universo da Festa, Campo e Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Swing Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos trazer os resultados da Copa Municipal de Futsal, também do minicampo da Portuguesa e da Aldeia Pé de Serra do Beijinho, além da Copinha da Amizade, que teve rodada aqui na sexta-feira. Nós não trouxemos resultados no sábado, mas vamos trazer hoje todos os resultados da sexta-feira e também os jogos do fim de semana. São 9 partidas lá da Copinha da Amizade neste sábado. Vamos também trazer o Campeonato do Seminário, o Campeonato de Baixa Grande. Vamos trazer o resumo de como é que estão as competições. Tem também resultados de amistosos, eventos que vêm por aí em nossa cidade e na nossa região. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o União em 1955, o Comercial em 1966, que quebrou uma sequência de 10 títulos direto do União, o Independente campeão inédito em 1992 e o Palmeirinho amistoso em 1998. Hoje começa a terceira fase da Copa do Brasil, com o Sport em campo contra o Atlético Mineiro. Tem também mais 2 jogos, a gente vai trazer tudo. Um resumo dos campeonatos brasileiros da Série A, B, C, D, Feminino A1, Feminino A2, Feminino A3. E hoje tem rodada da Copa do Brasil, aliás, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tem também o nosso giro de notícias, tem notícias dos clubes pernambucanos, tem também o placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, está me vendo aqui no YouTube, se inscreva, basta clicar no botão com o nome Inscreva-se aqui. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas 2 plataformas. Deixe o seu like, eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. No Universo da Festa tem tudo para a sua festinha bombar, desde os acessórios até os presentes e mais uma variedade de produtos para todas as comemorações do ano. Estamos localizados na Praça Dom José Lopes, ao lado da Catedral de Santa Águeda. Acesse o nosso Instagram e compre online através do nosso WhatsApp 87992019105. Universo da Festa, a sua festa começa aqui. W Som e Eventos. Contato pelo fone 87999380801.
Estamos de volta com o Pesqueira Esportes desta terça-feira, sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSOM e Eventos. Vamos com os destaques do programa de hoje. Bom, vamos começar falando hoje do campeonato da Copa Municipal de Futsal. Resultados de ontem, no primeiro jogo pela categoria Master, o Veteranos e o Juventude ficaram no empate em 3-3. Já no outro jogo, uma tremenda goleada do Pesqueira Futebol Clube sobre o Leão de Poção por 16-1. No terceiro jogo da noite pela Série A1, Grupo D, o RN Esportes venceu a Escola Indígena por 6-5. Hoje tem mais 3 jogos pela Série A2, Grupo A. Às 19 horas tem Rágia contra o Projeto João Vitor. Às 20 horas, pelo mesmo grupo e mesma categoria, no caso da Série A2 também, tem o Colorado contra o Boca Juniors, time 2. E às 21 horas, pela Série A1, Grupo A, tem os Esquerdinhas, atual campeão da competição, contra o Base de Mimoso. É a edição da final do ano passado, viu? Falar agora do Campeonato do Seminário. Neste domingo tem mais uma rodada dupla, 10º dia de competições. Às 8h15 da manhã tem o Guarani de Alagoinha contra o Lyon Master de Poção. Logo após, às 10 horas, tem o Juventus de Esmero contra o Quarentão do Prado. Vamos trazer aí a classificação, um resumo, né? No Grupo A, o Juventude do Centenário lidera com 6 pontos, tem 2 gols de saldo e marcou 7 gols. O Barcelona de Senharó também tem 6 pontos, tem 2 gols de saldo, assim como o Juventude, mas só que marcou 2 gols a menos, por isso está em segundo lugar. O Quarentão do Prado tem 6 pontos em 3 jogos também, cada time venceu 2 partidas e perdeu uma, e tem 1 gol de saldo, por isso é o terceiro colocado. O Juventus de Esmero tem 3 pontos e tem 1 gol de saldo, por isso é o quarto colocado. O Juventude de Simbres é o quinto colocado, tem 3 pontos e o saldo zerado. O Barcelona de Pé de Serra tem 3 pontos, é o sexto colocado, porque tem menos 3 de saldo. E o Sateliense de Venturosa, que só jogou 2 vezes, não tem nenhum ponto no momento. Agora vamos para o Grupo B. O Continental de Beira-Mar é a única equipe que está 100% de aproveitamento. Venceu os 3 jogos que disputou, tem 9 pontos, é o primeiro colocado. Em segundo tem o Guarani de Alagoinha com 7 pontos. Em terceiro está o Liverpool de Riacho do Meio com 3 pontos e 2 gols de saldo. Aí essas duas equipes estão empatadas aí. Português e Leão Master de Poção. Cada uma tem 3 pontos e menos 2 gols de saldo e marcaram 1 gol. Se acabasse hoje, o critério de desempate seria os cartões amarelos e cartões vermelhos. O Leão Master de Poção tem a vantagem de ter um jogo a menos ainda. O Ibis tem 1 ponto e o Marrom Glacê, por enquanto, ainda não pontuou. Chegando agora com o Campeonato de Baixa Grande. Neste domingo tem mais uma rodada dupla. Às 8h15 da manhã tem o Palmeiras de Canabrava contra o Atlético da Coab. E às 10 horas tem o AP Lubrificantes contra o América do Prado. Palmeiras de Canabrava lidera o Grupo A com 3 pontos. Aí vem empatados nos pontos. Campinense e Cangaceiros com 2, mas aí o Campinense leva vantagem nos cartões, levou menos cartão do que os Cangaceiros. O Ipanema e o Atlético da Coab tem 1 ponto, vantagem para o Ipanema também nos cartões amarelos, que é o primeiro critério logo após o saldo de gols. E o Flaboys, por enquanto, não pontuou. Já no Grupo B, o Flamengo do Chucuruz lidera com 4 pontos, a AP Lubrificantes tem 3 pontos, tem um jogo a menos. Fortaleza do Portal tem 2 pontos, Corinthians da Caixa d'Água tem 1 ponto, com 0 ponto o América do Prado e a Chapecoense da Vila de Simbres. A vantagem do América do Prado é no saldo de gols, menos 2 a menos 5 do time lá da Vila de Simbres. Trazer agora os resultados do 5º Campeonato de Minicampo da Portuguesa. No sábado, Espartanos de Alagoinha e Náutico de Pé de Serra de Senharó ficaram no empate em 2-2. Já os Tops da Cachaça venceu os Sem Futuro por 2-1. Estes os jogos do sábado. No domingo, Cruz Azul e Bairro 13, do caso Coqueiro do Bairro 13, ficaram no empate em 0-0. A gente tem a classificação aí dos grupos. No grupo A, Espartanos lidera com 4 pontos. Portuguesa Time 1 tem 3, Bom Sucesso também tem 3, Náutico de Pé de Serra de Senharó tem 1 ponto e o Democrata, por enquanto, não pontuou. No grupo B, União de Salobro tem 4 pontos, os Tops da Cachaça tem 3, os Sem Futuros também tem 3, o Bom Sucesso de Laje Grande tem 1 ponto e a Turma da Pitu, por enquanto, não pontuou. No grupo C, o Coqueiro tem 4 pontos, a Sudão e Boca Juniors tem 3, Cruz Azul tem 1 ponto e o Corinthians, por enquanto, não pontuou. E no grupo D, o Raja tem 6 pontos, Portuguesa Time 2 tem 3, o Barbuda ainda não estreou na competição, Tigres e Juventude estão com 0 ponto.
Falar agora do campeonato do minicampo da aldeia Pé de Serra da Igrejinha. Os jogos do sábado, Portuguesa de Canabrava e São Paulo de Caípe ficaram no empate em 0-0. Já no outro jogo deu o Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo do Brejinho por 4-1. Neste sábado, mais 2 jogos. A partir das 3 horas da tarde, tem o Cruzeiro contra os Canarinhos. E logo após, a partir das 4 horas, tem o Corinthians contra o Chucuru FC. Falar agora da Copinha da Amizade de Cearó, trazer todos os resultados da sexta-feira, rodada que aconteceu no Geraldo Magela aqui em Pesqueira. No primeiro jogo pela categoria Sub-11, o Boca Juniors de Pesqueira venceu a escola Marcos Honório por 4-0. Logo após, pelo Sub-13, Boca Juniors de Pesqueira 5, Kelly Pesqueira 3. Terceiro jogo da noite, o Boca Juniors venceu mais uma vez, venceu o Kelly Pesqueira por 3-2 aí na categoria Sub-15. Na categoria Sub-17, mais uma vitória do Boca Juniors de Pesqueira em cima do Kelly, desta vez por 5-0. Já na categoria Sub-15, no quinto jogo da noite, o Inter de Arco Verde venceu os craques do futuro daqui de Pesqueira por 2-1. E para finalizar a noite, categoria Sub-17, o Inter de Arco Verde venceu os craques do futuro do Pesqueira também por 4-1 na categoria Sub-17. Nesse fim de semana, neste sábado, tem 9 jogos lá no Irauzão, viu? Começando logo cedo, às 7 horas da manhã, tem o Caruaru City de Belo Jardim contra a escola Marcos Honório. Logo após, às 7h30, tem o Caruaru City de Belo Jardim novamente contra a escola Marcos Honório aí na categoria Sub-15. No primeiro jogo, deixa eu voltar aqui, categoria Sub-13. Aí, às 8h10, categoria Sub-17, Caruaru City de Belo Jardim contra o Instituto Meninos e Meninas de Arco Verde. São os 3 jogos que tem na parte da manhã. Aí, à noite, às 18 horas, pela Sub-9, tem o Caruaru City de Pesqueira contra o São Paulo do Prado, também de Pesqueira. Já pela categoria Sub-11, as duas equipes voltam a se enfrentar às 18h30, Caruaru City Pesqueira e São Paulo do Prado. Pela categoria Sub-13, mais um jogo entre Caruaru City e São Paulo do Prado, isso é a partir das 19 horas. A partir das 19h30 tem o Caruaru City Pesqueira contra o Arte Popular do Cearó, categoria Sub-15. Pela categoria Sub-17, às 20h10, tem o Caruaru City Pesqueira contra o Santa Cruz de Mutuca, também daqui da nossa cidade. E pela categoria Sub-11, para encerrar uma jornada de 9 partidas durante o dia, às 21 horas tem Audax Arco Verde contra o Parma Chucuru de Belo Jardim. Falar agora do time dos amigos lá de Poção, que estreou no 5º campeonato da Amizade lá em São João do Tigre. Venceu um jogo, venceu o Cacimba Nova por 2-1, o time B, né, no caso, mas perdeu outro, perdeu para a Portuguesa também pelo mesmo resultado por 2-1. Esses 2 jogos aconteceram no sábado. E no domingo, lá no estádio Malaquias Vieira de Mello, em Poção, a equipe jogou contra o Candeeiro e venceu por 1-0. João de Dica marcou o gol da equipe lá do time dos amigos. Vamos ver os gols aqui, né? Na derrota para a Portuguesa, o gol foi do Bruno. E na vitória sobre o Cacimba Nova, Mamão e Toinho marcaram os gols da equipe lá de Poção. Quero mandar um abraço ao meu amigo João, lá do Leon Master, que também faz parte do time dos amigos de Poção. O CDD Master jogou uma partida bem animada lá nas Caraíbas, viu? Contra os veteranos das Caraíbas, o jogo terminou empatado em 4-4. Os gols do CDD foi de Lelé 2, Edinho e Magno. Marcaram os gols da equipe dos veteranos do CDD de Baixa Grande, do meu amigo Absalão. Quem jogou amistoso também foi o Colorado, mas não saiu do 0-0 contra o Cruzeiro, esse amistoso que aconteceu no último domingo. Já o Boca de Riacho Fundo, jogando em casa, venceu os amigos de Arco Verde por 5-2. Pedrinho, Léo, Rafael, Gabriel e Neidson marcaram os gols da equipe de Riacho Fundo. Nesta quinta-feira tem amistoso na Arena Pesqueira. Os gaiatos vão jogar contra a equipe do São Francisco Futebol Clube. Um abraço para o meu amigo Júnior, o representante dos gaiatos, nesta quinta-feira. Vem aí a primeira Copa de Futebol Master do Madureira. Mais informações com meu amigo Rosca. 992000091. Os jogadores devem completar 39 anos ou mais este ano. Então, monte sua equipe e vá participar. O início estava previsto no mês de abril, mas não deu para começar nesse mês ainda.
Vem aí o torneio beneficente de futsal em Poção, na quadra poliesportiva. Mais informações com meu amigo Erinaldo pelo fone 87-99182-8133. Vem aí a terceira Copa Sanharoense de Futebol Society, na Arena Sanharó. Início previsto para este mês de maio. Premiação mais de R$6.000. Inscrição R$400. Informações pelo fone 87-99145-5080. E vem aí a primeira Copa Roçadinho de Futebol. R$9.000 em premiações. O campeão vai ganhar R$5.000. Segundo lugar, R$3.000. E o terceiro lugar, R$1.000. Você não pode ficar fora dessa. Venha fazer sua inscrição. Organização Júnior Rogério e Leandro. Informações pelo fone 87-991-18-9287. E amanhã tem o primeiro torneio de dominó do trabalhador, no dia 1º de maio, feriado amanhã, a partir das 9 horas da manhã, lá no ginásio Geraldo Magela. Primeiro lugar, R$400, segundo lugar, R$200. Informações e inscrições gratuitas na Secretaria de Esporte e Juventude. Mas corra, viu, que as vagas são limitadas. Vem aí no dia 12 de maio a primeira corrida a Serranem. Adquira o seu kit ao preço de R$70 com camisa, medalha, número do peito e chip. Será uma corrida de 5 km, caminhada de 3 km, largada às 7h30 da manhã da Praça da Rosa. Faça sua inscrição neste site aí, ó, www.even3.com.br/corrida-ac-running-436763. Premiação em dinheiro e troféu para o primeiro ao terceiro colocado geral masculino, feminino e PCD. Para finalizar, vamos trazer os meninos aí que foram pré-convocados para participar do futebol adaptado das Olimpíadas Especiais, lá no Paraguai, no mês de outubro. Aí o paratleta Alex Alves, e vai ter companhia aí do menino que não é o Ricardinho, né, que não é deficiente, no caso, ele vai como atleta apoiador. Então, parabéns aos dois convocados para representar o Brasil no Paraguai. E lembrando que você também pode participar do nosso programa. Mande sua arte, mande seu resultado, mande seu jogo que aconteceu no fim de semana. Ou então, se você tem um amistoso aqui, pega esse número aqui, ó. 87-99103-1946. Aqui você faz o nosso programa também. É só mandar o seu amistoso, seu torneio, seu campeonato aqui para o nosso programa. E você não paga nada por isso, tá ok? Você divulga seu amistoso inteiramente grátis aqui no nosso Pesqueira Esportes. Bom, depois desse show de informações, só nos resta chamar agora a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o União em 1955, o Comercial que quebrou uma sequência de 10 títulos do União seguidas em 1966, o Independente campeão inédito pesqueirense em 1992 e também o Palmeirinha no amistoso contra o Flamengo da Várzea em 1998. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com o União em 1955. Em pé, Geraldo Veloso, Chico Marques, Eliseu, Otacílio, Julito, Zezé Vieira, Luiz Severo, Antônio Canainha, aí uma pessoa não identificada, Chico Gordo, Milton Vanderlei e Geraldo Braga. Agachados, João de Oliveira, Minervino Osório, Moacir, João Miguel e aí outra pessoa não identificada. Vamos chegando agora com o Comercial campeão pesqueirense em 1966, quebrando a sequência de 10 títulos seguidos do União. Em pé, Bruno, Jaime, Zitão, Aloysio Torres, Paulo Melo, Assi, Pinheiro e Paulo Iapino. Agachados, Gilson Freitas, Carol, Arthur, Rubinho de Cearó, Marcos Careca e Zé Carlos. Agora vamos com o Independente campeão pesqueirense em 1992, título inédito. Em pé, Essinho, Charles, Magela, Fabinho, Jânio, Dema, Wellington, Raul, Valdo, Baba, Fernando Torquato e João Neguinho. Agachados, Paulinha, Carito, Gel, Airon, Irã, Gijo, Rato, Luciélio e Ivo. Para finalizar, vamos com o Palmeirinha no amistoso em 1998 contra o Flamengo da Várzea.
Em Pedeca, Gijo, Dio, Nildinho, Aécio, Luizimar, Cicinho e Moacir. Agachado, Diego, Marlone, Zelito, Coelho, Jango, Garrote, Jailson, Lucas e Anselmo. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Você está no Pesqueira Esporte, seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região, de segunda a sábado, aqui no YouTube e aqui no Facebook. Você fica bem informado do que acontece de esportes em nossa cidade e também nos distritos e cidades vizinhas aqui em nossa região. Sempre no oferecimento de Universo da Festa, Campos Supermercados, Vereador Professor Babá, a Casa das Bebidas, IW Som e Eventos. Bom, vamos começar falando do futebol pernambucano, começando pelo Sport, que hoje joga às 21h30 na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Realmente é uma pedreira, até porque o Sport teve uma notícia boa, que é a Barleta, né? O Christian Barleta, que viajou com a delegação, porém o Alan Ruiz continua sendo desfalque. O atacante se recupera do desconforto, né? Se recuperou do desconforto, deve ser opção no banco de reservas. Já o argentino continua em tratamento, por isso não viajou para Belo Horizonte e também para Coritiba. O Sport já vai aproveitar Curitiba. O nome da cidade é Curitiba, o nome do time é que é Coritiba com O. Então o Sport vai aproveitar, já que joga na sexta-feira, não vai voltar para o Recife para depois desse jogo contra o Atlético Mineiro. Vai direto para a capital paranaense. E o Atlético Mineiro tem praticamente todo o elenco disponível. Apenas 2 desfalques, Rubens e Paulo Vitor, ambos que estão no departamento médico, não será aproveitado pelo técnico Gabriel Milito. Vamos trazer aqui a ficha técnica deste jogo de hoje. Aqui. O Atlético Mineiro deve ir a campo de Everson, Saravia, Gemerson, Batalha ou então Fux e Arana. Otávio, Alan Franco, Zaratio e Scarpa, Hulk e Paulinho, ou então Vargas, o técnico Gabriel Milito. Esse jogo que é às 21h30 na MRV Arena, com transmissão do Sport TV e do Premier. Por sinal, é a primeira vez que o Sport vai jogar na nova casa do Atlético Mineiro. O Sport deve ir a campo de Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castanho, Filipinho, Felipe Fabrício Domingues e Titi Ortiz, Lucas Lima, Romarinho e Gustavo Coutinho, técnico Mariano Souza. A arbitragem é do Rio de Janeiro. Bruno Mota Corrêa será o homem do apito. Nas bandeiras, Thiago Rosa de Oliveira e Daniel de Oliveira Alves Pereira. O VAR será de Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Boa sorte ao Leão nesta partida de hoje. Daqui a pouco a gente traz todos os outros jogos da Copa do Brasil. Bom, vamos falar aqui do Náutico agora, que tem um reforço. O Andrei, ex-jogador do Avaí, 22 anos, meia, foi emprestado pelo Avaí até o final da Série C do Campeonato Brasileiro, mas não tem opção de compra. Essa foi a segunda investida da equipe pernambucana pelo jogador, que dessa vez foi um pedido de Betão, ex-jogador do Avaí, que atualmente é diretor técnico do Náutico, e que chegou a treinar com o próprio jogador lá no centro da Ressacada. Depois da boa vitória fora de casa por 3-0 contra o ABC, o Náutico agora se prepara para jogar contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que inclusive é terceiro colocado. Daqui a pouco a gente vai fazer uma previsão de todos os campeonatos e a gente vai ver com 4 pontos. E o Santa Cruz tem um jogador, Matheus Matias, que jogava o ano passado na equipe tricolor, ele que tem 25 anos, que deu a volta por cima e se recuperou de um problema cardíaco e volta a jogar futebol. Ele que depois de alguns meses atuou pelo Potiguar de Mossoró na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos começar agora o nosso giro regional aqui, falando do Gabigol, que conseguiu o efeito suspensivo e está liberado para jogar pelo Flamengo. A Corte Arbitral do Esporte acatou o pedido de forma unânime em decisão divulgada na manhã desta terça-feira. Então o Gabigol, que estava proibido até de treinar, já pode fazer os treinamentos a partir de hoje e aí fica à disposição do técnico Tite, o Gabigol. Ainda uma notícia do Flamengo: o presidente Rodolfo Landim mira estádio vertical para 80 mil pessoas e diz que deseja comprar o terreno até dezembro. O presidente rubro-negro afirmou que o clube planeja a criação de um setor popular no estádio e prevê redução dos custos com a negociação pelo potencial construtivo da Gávea. Ronaldo assinou acordo com o empresário Cruzeiro e a primeira SAF revendida no Brasil. A negociação passa a Pedro Lourenço com 90% das ações da SAF cruzeirense. Fala-se que o acordo tem ficado em 600 milhões
Ou seja, o Ronaldo cobrou por 400 milhões, vendeu por 600 milhões, vai ter 200 milhões de reais de lucro o jogador pentacampeão pela seleção brasileira. Confronto de gigantes na Liga dos Campeões. Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira às 16 horas, horário de Brasília, no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. Vai ser um jogaço, lembrando, às 16 horas, com transmissão do TNT Esportes e também do SBT. E acabou agora há pouco a partida da Bia Haddad contra a número 1 do mundo, a Iga Świątek da Polônia. E a brasileira começou até bem, venceu o primeiro set por 6-4, mas depois levou a virada e perdeu, está fora da quartas de final, no caso do torneio de Madrid, chegou às quartas de final, a vaga era para a semifinal. Perdeu o segundo set por 6-0 e o terceiro set por 6-2, atual número 13 do mundo. Vamos fazer agora um resumo, antes do resumo, Copa do Brasil, quais são os jogos de hoje. Aí do lado você vê também onde é a transmissão, viu? Hoje 3 jogos, às 19 horas tem Bahia e Criciúma, Sport TV e Premier transmite esse jogo. Às 20 horas tem Operário de Ponta Grossa e Grêmio, Prime Video transmite. E às 21h30 tem Atlético Mineiro e Sport TV e Premier transmite este jogo. Amanhã ainda tem Sampaio Correia e Fluminense, Brusque Atlético Goianiense, Souza e RB Bragantino, Ipiranga e Atlético Paranaense, Fortaleza e Vasco, América de Natal e Corinthians, Flamengo e Amazonas, Internacional e Juventude. Na quinta-feira tem Botafogo e Vitória, Águia de Marabá e São Paulo, CRB e Ceará, Goiás e Cuiabá e Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Você acompanha onde é que você pode assistir este jogo. Falar da Série A, ontem São Paulo e Palmeiras ficaram no 0-0 no clássico que fechou a quarta rodada. Aí o Botafogo lidera com 9 pontos, Atlético Mineiro e RB Bragantino tem 8, Atlético Paranaense, Bahia, Internacional e Cruzeiro e Flamengo tem 7 pontos, Grêmio tem 6, Criciúma, Fortaleza, Palmeiras e Juventude tem 5 pontos, São Paulo, Corinthians e Fluminense tem 4 pontos, o Vasco tem 3 pontos, já na zona de rebaixamento, Vitória e Atlético Goianiense tem 1 ponto e o Cuiabá, por enquanto, não pontuou. Série B, ontem fechando a segunda rodada, o Mirassol venceu o Ceará por 3-2. Santos lidera com 6 pontos no saldo de gols. O Sport também tem 6. Aí marcou 1 gol a mais do que o Chapecoense, que também tem 6. E também o Operário de Ponta Grossa, que também tem 6. Esses são as equipes do G4. Na zona de rebaixamento tem a Ponte Preta com 1 ponto. Avaí, Guarani e Ituano, que ainda não pontuaram. Cada time fez 2 jogos. A próxima rodada começa na sexta-feira. Falar agora do Brasileiro da Série C, que ontem teve 2 jogos fechando a segunda rodada. Ferroviário do Ceará e Aparecidense ficaram no 2-2 e o São José perdeu em casa. São José do Rio Grande do Sul, aí a São Paulo, mas é Rio Grande do Sul, perdeu para o Confiança por 2-1. No G8 tem o Atlético Clube com 6 pontos, Ipiranga, que será o próximo adversário do Náutico, também com 6 pontos. Volta Redonda também com 6 pontos, o Náutico é o 4º colocado com 4 pontos. Aí tem ainda com 4 pontos Aparecidense, Botafogo da Paraíba e Confiança fechando o G8. Na zona de rebaixamento tem Londrina com 1 ponto, Floresta, São José e Remo, que ainda não pontuaram. Falar agora da Série D. Ontem ainda teve, aliás, não teve nenhum jogo do grupo pernambucano. Sergipe 2, Asa 3, Petrolina 0, Jacuipense 0, Juazeirense 1, Itabaiana também 1 e CSE 0, Retrô também 0. Foram os jogos dos grupos dos pernambucanos. No outro grupo dos nordestinos, Santa Cruz de Natal perdeu por 4-3 para o 13, Atlético Cearense perdeu em casa para o Potiguar de Mossoró por 2-1. Maracanã e América do Natal ficaram no empate em 1-1. E Souza e Iguatu ficaram no empate em 0-0. Aí as próximas rodadas, somente no fim de semana, você vê aí a classificação com apenas uma rodada. Campeonato Feminino, Brasileiro Feminino. Ontem o Flamengo aplicou uma sonora goleada no Santos por 7-0, fechando essa 7ª rodada e saiu da zona de rebaixamento. Por enquanto, Corinthians lidera com 19 pontos, Ferroviário de Araraquara é segundo com 15, São Paulo tem 14, América Mineiro, Palmeiras tem 13 pontos, o Grêmio e o RB Bragantino tem 12 pontos e fechando o G8 o Cruzeiro com 11 pontos. Na zona de rebaixamento tem o Fluminense com 5 pontos, Internacional com 4, Atlético Mineiro e Avaí Kidman com 1 ponto. No Brasileiro Feminino, ontem o Sport fechou a terceira rodada com empate em 0-0 com a UDA de Alagoas e continua na vice-liderança do Grupo B com 7 pontos. O 3B Sport lidera com 9, Fortaleza tem 6 e a UDA de Alagoas tem 4 pontos, fechando o G4. No outro grupo, Bahia lidera com 9 pontos, Taubaté e Juventude tem 6 e o Atlético Paranaense tem 5 pontos na segunda divisão feminina.
E ontem, fechando 4 jogos, fechou os jogos de volta da primeira fase do Campeonato Feminino da Série A3. Crespon 0, Sobradinho também 0, nos preços do Sobradinho por 7-6. Aí o Tiradentes classificou, voltou a vencer o IAP do Maranhão por 2-1. O Botafogo da Paraíba virou pra cima do Misto também da Paraíba, viu? Tinha perdido o primeiro jogo por 1-0, ontem fez 2-0 e está classificado. E o Atlético do Acre perdeu em casa para o Porto Velho de Rondônia por 2-0, 7-0 no agregado. Você está vendo aí os outros resultados, inclusive o do Náutico, que está fora da competição, ficou no empate em 2-2 com a Cauã no domingo. Tinha perdido o primeiro jogo por 3-1 e está eliminado. Campeonato Brasileiro Sub-20, hoje começando a 5ª rodada, às 15 horas tem Santos e Fluminense, América Mineiro e Corinthians. Amanhã tem Flamengo e Cruzeiro, Atlético Goianiense e Palmeiras, Atlético Paranaense e Fortaleza, RB Bragantino e Goiás, aliás, e Bahia, Internacional e Goiás, Ceará e São Paulo. Às 16 horas tem Cuiabá e Botafogo. E às 17 horas de amanhã tem Atlético Mineiro e Grêmio. No G8 tem Palmeiras e Grêmio com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Bahia com 9. Aí Santos, Cruzeiro, Goiás, Fortaleza com 7 pontos. E o Flamengo fechando o G8 com 6 pontos. Falar agora de basquete NBB, que vai chegar na fase de quartas de final. Emparelhamento já está feito. De um lado da tabela aí está Flamengo e Fortaleza, que vão duelar numa melhor de 5. Assim como Vasco e Bauru. Já do outro lado eu tenho Franca contra o Paulistano e o Minas contra o São Paulo. E os jogos já tem data marcada, né? Na quinta-feira, às 20 horas, jogam Franca e Atlético Paranaense e Paulistano, desculpa, esse é o primeiro jogo e a ESPN vai transmitir. Aí na sexta-feira tem Minas e São Paulo às 19 horas, tem o YouTube que vai transmitir. E às 20 horas tem Flamengo e Fortaleza, o Sport TV vai transmitir. E no sábado, às 17h10, tem o Vasco contra o Bauru, tem até TV aberta, inclusive, na Cultura, YouTube, Vasco TV. Você está vendo aí o basquete NBB chegando na sua fase final. Chegando agora com o placar da rodada pelo Campeonato Brasileiro Série D ontem, pelo Grupo A7, Maringá 2, Santo André 1. Pelo Campeonato Espanhol, Barcelona 4, Valência 2. Pelo Campeonato Italiano, Genoa 3, Cagliari 0. E pelo Campeonato Português, Estrela Amadora 0, Farense 3. Chegando agora com a agenda do dia pela Liga dos Campeões da UEFA, semifinal jogo de ida às 16 horas, tem Bayern de Munique e Real Madrid. Pela Copa do Rei Saudita, semifinal jogo único às 15 horas, tem o Al Ittihad e Al Hilal. Pela Copa da Liga Argentina, semifinal em jogo único, às 20 horas tem Estudiantes de La Plata e Boca Juniors, que você pega o Vélez Sarsfield na final. E pelo Campeonato Roraimense, jogo da quarta e da terceira rodada. Da quarta rodada, 19 horas tem Rio Negro e Monte Roraima. E pela terceira rodada, às 21 horas, tem Real e São Raimundo. E estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos aqui, parceiros. Eduardo do Universo da Festa, Zé Maria Campos de Campos Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Bavá e o N da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um Azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanhã, Pranho, Leré e Buiú. Nhanhã, Pranho,